Olá, meus amigos de Nova Resende, e a gente boa da Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar Nova Resende. Por mim, Nova Resende chamava Vila dos Cafezais. Vila já está aqui, Cafezais é que nós somos. Então, estamos aqui para mais um Toró de Parquite, que nós fazemos toda semana, esse bate-papo aqui, fazendo o quê? Trazendo gente que a gente conhece, para a gente conhecer melhor. Às vezes a gente vê pessoa passar na rua, vê na loja, vê na padaria, fala, conheço essa moça de algum lugar. Então, a moça que nós trouxemos hoje, que vocês conhecem, de vez vocês vão conhecer a densidade dela. Uma pessoa muito preparada, e também é uma pessoa que dá orgulho para a gente de Nova Resende. Com certeza a família dela já tem orgulho, mas a gente vai aprender também agora para dividir um pouco esse orgulho com a Cleusa e com o resto do pessoal. Ela chama Ana Angélica. Ana Angélica é uma especialista, uma estudiosa, muito importante, tem uma história muito bonita que vai contar para a gente. Ana Angélica, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Luizinho, estou muito feliz, foi muita gratidão que eu aceitei esse convite. Então conta pra gente quem é você, quem você é filha, quem são seus irmãos, você é casado, tem filho, vamos humanizar a história. Então, conta quem você é para todo mundo aqui. Eu sou Ana Angélica, filha da Cleusa, costureira, e do Evaldo do Bolivar. Eu tenho mais 3 irmãos, o Evaldo Henrique, a Danúbia e a Maria Eduarda. Eu tenho uma menina, Ana Júlia, tem 1 ano e 10 meses, que é tudo na minha vida. Eu sou enfermeira, sou professora, sou pesquisadora, né? E venho desenvolvendo há alguns anos algumas pesquisas dentro da área da enfermagem. O que mais? O que mais que eu sou? Você é estudiosa, você foi muito modesta no seu currículo, mas a gente vai falando daqui a pouco. Como é que hoje você é uma enfermeira que está muito no universo acadêmico, está na universidade, né? Você é simultaneamente professora e aluna, essa coisa toda, vivendo no universo acadêmico, né? Com a sua formação, doutorado, toda a sua especialização, né? Apresentando teses muito importantes aí, levando estudos muito densos e profundos. Como é que você está olhando a pandemia, o Covid-19 hoje e essa questão da importância que a saúde ganhou, né? A saúde ganhou tanto que hoje as pessoas perceberam a importância dela, são até gratas à saúde, né? É um setor que era muito pouco respeitado. Com certeza. Eu acho que é um momento que a enfermagem ela começa a ser olhada por toda a população, né? E respeitada. Eu acredito que a nossa essência ela é o cuidado. Né? Quando a gente pensa em organizar o nosso cuidado, a gente pensa nas necessidades humanas, né? E esse cuidado, ele tem uma ciência, né? Ele não é um cuidado aleatório, ele é um cuidado que ele tem uma ciência. Então, hoje a gente consegue pensar o cuidado que a enfermagem oferece para as pessoas dentro da ciência. E isso é gratificante, né? Lógico, esse momento de pandemia a gente está sofrendo muito, a gente está ficando evidente a desvalorização do profissional, né? Porque é uma categoria profissional que ela é desvalorizada, né? Infelizmente, e mostrando o quanto ela é importante e o quanto a ciência ela está presente nessa profissão. Até às vezes eu sou um pouco chata na hora de falar enfermagem por amor. Eu acho que a enfermagem, a gente faz isso com amor, mas ela é uma ciência e a gente tem que considerar a ciência por trás de tudo isso. Todas as nossas prescrições, todos os nossos cuidados, a nossa assistência, a gente oferece diagnóstico de enfermagem, tudo isso está embasado em ciência e isso precisa ser valorizado e respeitado. O lastro é cientificista. Desculpa, Luiz. A base é cientificista. A base é cientista. Mas você acha que agora já está havendo tem havido uma reação nessa história, quer dizer, que não veio do mundo corporativo da ciência, né? Do mundo, nem é o mundo corporativo da ciência, é o mundo corporativo do atendimento, né? Foi a sociedade que inverteu isso, né? Não foi de dentro para fora, foi de fora para dentro. Acho isso muito importante, você não acha? Com certeza, isso é muito importante. A sociedade está olhando para a enfermagem, percebendo o quanto essa profissão ela é importante nas nossas vidas. A enfermagem ela está presente do nascimento à morte nas nossas famílias, né? Então ela está ali presente.
auxiliando no momento do parto, né, cuidando da família, né, dessa nova família que ela é gerada no momento do nascimento. Ela está ali nos cuidados paliativos, né, no momento próximo à morte, oferecendo suporte para a família, qualidade de vida para os pacientes, né? Ela está na prevenção, ela está na promoção da saúde, então a enfermagem está presente em todo momento, né? E com a pandemia eu acho que isso ficou mais... a sociedade conseguiu visualizar isso de uma forma melhor. A enfermagem é o setor na saúde que pensa o todo, né? Pensa no paciente fora do hospital, né? Pensa na casa dele, na vida dele. Esse é um conceito da enfermagem, não é? Tanto é que a gente fala que as necessidades humanas básicas, né? É de oxigenação, de circulação, de nutrição, de espiritualidade, de bem-estar, de moradia. Então são várias necessidades que esse paciente ele tem. E naquele momento, qual a necessidade ela é mais importante? E para isso a gente estabelece os nossos diagnósticos e as nossas intervenções. E sobre o exercício do cuidado com a vida dentro do hospital, a enfermeira é que está próxima, né? A enfermeira que convive o tempo inteiro, né? A presença do médico ela é convocada muitas vezes pela enfermeira, né? Quem acompanha ali é a enfermeira, né? É a enfermagem. Então, a responsabilidade é muito grande, né? A enfermagem está ali 24 horas, né? É ela que faz esse elo, né? E pensando nesse momento agora de Covid, né, em que muitas pessoas elas não podem estar com suas famílias, elas estão sozinhas, né? Por uma questão mesmo de precaução, né? Porque é uma doença que requer precauções, então a família ela não pode estar ali. A enfermagem é esse elo de ligação entre o paciente e a família, né? Então mostra o quanto o papel da enfermagem é relevante, né, na assistência. E existe uma outra coisa, né? Eu acho que tem um outro processo que está acontecendo, que é a valorização da enfermagem, né? Quer dizer, o corpo técnico está sendo valorizado, né? Até de certa forma em detrimento do médico, né? Porque o médico também existe uma escada muito grande entre o enfermeiro, o pessoal aqui, o médico. O médico é meio um pedestal, ganha muito melhor, entendeu? O negócio, não estou tirando a importância do médico em hipótese alguma. Eu só digo que a leitura de equipe na saúde, o médico fica muito distante dos outros. Quer dizer, existe uma pirâmide, né, em que o médico está muito acima, a pirâmide vem igualitariamente, aqui de repente tem uma queda, o médico fica muito importante. Esse momento também reforça uma mudança nisso, né? De valorizar esse corpo técnico. Só que eu acho que uma dificuldade muito grande, Luizinho, é a questão política mesmo, né? A enfermagem ela tem uma representação política muito pequena. Então, os projetos de valorização profissional, 30 horas, descanso digno, salário digno, então tudo isso acaba não sendo tão relevante para que se tenha políticas, né, que se pense nessa categoria profissional, né? Diferente que a gente sabe que os médicos, existe a bancada médica, então essa questão política, ela é muito importante. A enfermagem precisa entender, né, que precisa haver uma união para que essas políticas que envolvam a valorização profissional, um salário digno, um descanso digno, entre outras solicitações que a enfermagem faz nesse momento, na verdade ela está fazendo nesse momento, mas ela já faz isso há anos, né? Eu me graduei em 2004, desde 2004 existe, eu me recordo, não sei exatamente se é exatamente em 2004, mas já existe essa campanha para 30 horas. Né, para ter já uma valorização, ter um piso salarial, porque nós somos uma profissão que não tem um piso salarial, né, quando a gente pensa em relação ao Estado. E a gente vê um certo mesmo descaso dos governantes em relação à categoria, né, e se a gente pensa hoje a profissão, dentro das profissões da área da saúde, o maior número é da enfermagem, porque nós temos o enfermeiro do nível superior, o auxiliar de enfermagem e o técnico de enfermagem. Então a nossa categoria ela é gigantesca e a gente precisa de ter representatividade política. Quem chega mais perto da doença no maior tempo possível é o enfermeiro, né? Isso é uma outra leitura que não pode fazer, né? Uma medição de tempo. Quem convive com a doença o maior tempo, estou falando com o paciente logo com a doença, é o enfermeiro. E agora eu acho que também está aparecendo, né?
porque as imagens das UTIs, as imagens daquele volume de enfermeiro, de gente, né? A enfermeira passou também um pouco de voz, a gente vê na mídia hoje, o enfermeiro passando, não falava antes, era só médico que falava, né? Tem nada contra os médicos, não, pelo amor de Deus, só estou aqui colocando questões. Mas a questão é que o foco hoje é o cuidado, e quando se fala do cuidado é a enfermagem, né? Hoje as pessoas elas estão precisando desse cuidado, e o cuidado quem faz é a enfermagem, não está pensando mais na questão curativa, em curar-se, mas é na questão do cuidado, e o cuidado é da enfermagem. Né? Não que outras profissões também não façam, mas a característica da enfermagem é o cuidado, é a gestão do cuidado. Qual é o mecanismo? Além da roupa, qual é o mecanismo psicológico que a enfermagem, a enfermeiro, o enfermeiro vestem para se proteger? Qual é o mecanismo de defesa que se coloca numa pessoa que tem a profissão de enfermeiro? Muito além do EPI que chama, né? São os equipamentos de proteção individual, né? Que são medidas... Mas além disto, você precisa ter uma outra roupagem, que é a roupagem da tua proteção existencial, humana. Como é que é isso? Bom, Luiz, eu não sei se eu estou conseguindo entender exatamente o que você está falando, mas eu acho que existe a questão, assim, quando a gente fala do equipamento de proteção individual, são todos os equipamentos, não é só o óculos, a máscara, o gorro, né? Vem o avental, né? Então são outras medidas. Então eu gosto de falar muito da questão das medidas de precaução padrão e das medidas de biossegurança. Pode falar disso, nós vamos para outro assunto. Vou falar um pouco, é bem interessante quando eu falo medida de precaução padrão, medida de precaução específica, é bem a minha área, eu sinto bem mais confortável. Pode falar à vontade. E as pessoas precisam entender isso. Não se fala disso normalmente. Não. É muito interessante, né? Porque eu falo de etiqueta da tosse, higienização das mãos e uso de equipamento de proteção individual há anos. Né? Quem foi meu aluno só vai saber, vai lembrar de mim falando da higienização das mãos. Né? Eu falo isso do uso do álcool em gel. Né? Já higienizou as mãos? Então eu falo muito isso, a etiqueta da tosse, a forma como você deve tossir, né? Que hoje está se falando um pouco mais da questão da etiqueta da tosse, mas até então isso era uma medida que pouco se falava. Né? Então eu acredito que a questão das medidas de precaução padrão, elas são extremamente importantes. Né, que os profissionais de enfermagem, na verdade os profissionais da área da saúde, eles precisam aderir, né? Só que a adesão a essas medidas de precaução padrão, elas vão além dos fatores individuais. Eu vou higienizar as mãos, porque ele vai também uma questão relacionada à organização do trabalho, né? Como esse trabalho ele se dá, e também ele está relacionado com a estrutura das instituições. Porque quando eu falo de precaução padrão, será que aquela instituição ela tem álcool em gel? Né? Hoje, nessa questão hoje da pandemia, quase todos os estabelecimentos todos os estabelecimentos hoje precisam ter álcool em gel. Mas quando a gente pensa isso o ano passado, né, em dezembro, janeiro até desse ano, não era isso. Então, muitas instituições você chegava dentro de um serviço e não tinha um dispenser com álcool em gel. Né? E lembrando que não é qualquer álcool em gel, tem que ter a concentração certa, tem que estar armazenado num dispenser adequado, né? Tem prazo de validade, então são N coisas que precisam ser olhado. Né? Então, eu sempre falei muito isso, qual que é o momento de higienização das mãos? Né? Vamos ensinar todo mundo a higienizar as mãos, né? Ou lavar as mãos, né? Uma forma um pouco mais popular de estar falando da questão da higienização das mãos. Inclusive isso foi algo que me incomodou muito e foi a minha tese de doutorado, né? Que eu trabalhei a questão de medidas de precaução padrão e medidas de precaução específica. E você está fazendo, você já terminou seu doutorado? Eu terminei meu doutorado, eu concluí no final do ano passado. Em São Carlos? Em São Carlos, na Federal de São Carlos. Parece que o seu trabalho tem um destaque especial aí. Não seja simplória, não, entendeu? Pode falar à vontade, fala aí. Bom, nós queremos, isso faz bem para a autoestima de toda a população daqui, entendeu? Muito bom falar, entendeu? Bom, a minha tese, eu desenvolvi a pesquisa desde 2015, que é usando a simulação como estratégia de ensino para medidas de prevenção e controle de infecção relacionada à assistência à saúde. E basicamente eu trabalhei a questão do uso de precaução padrão,
né, que vem a higienização das mãos, uso de EPI, etiqueta da tosse, limpeza e desinfecção de superfícies, e também a questão da precaução específica, na qual eu usei um cenário, né, simulado para trabalhar essas duas temáticas, precaução padrão e precaução específica, basicamente. Aí essa tese eu defendi ela em novembro do ano passado, e agora eu recebi, acho que faz 2 semanas, 1 semana e meia, que a minha tese ela foi selecionada pelo programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal de São Carlos para estar concorrendo ao prêmio CAPES de teses na área da enfermagem, né? Eu recebi essa notícia, fiquei muito surpresa porque os trabalhos que foram desenvolvidos são de extrema qualidade. O nível é muito alto, né? O nível é alto. Eu confesso que eu não esperava esse resultado. Me inscrevi. A linha de corte é muito alta. Aí agora eu estou concorrendo a nível nacional com, quem sabe, né, como a melhor tese na área da enfermagem, né? Mas já está selecionado pelo programa de pós-graduação em enfermagem da UFSCar. É um ganho maravilhoso, né? É uma vitória. Estou muito feliz com o resultado. Já é uma vitória muito grande. E quando eu for receber, você avisa para a gente fazer a cobertura, tá? Tá pauta exclusiva da Resende Web TV, tá? O resultado sai em setembro. Aí o prêmio é lá em Brasília. Então vamos embora. Vamos cobrir. Aqui, o que eu falei, a outra pergunta que eu fiz, eu acho que o enfermeiro, a pessoa que mexe com saúde, quando vai para o hospital, para uma UTI, para uma enfermaria, ele, além do equipamento de segurança que ele põe, todo equipamento de segurança, ele se veste, eu não gosto de usar a expressão espiritualmente, mas psicologicamente, de alguma força, de uma proteção, tá entendendo? Quando você tem, isso eu acho que é comum a todos, quando você tem uma filha de 1 ano e pouco, quando você tem filha, a tua vida muda completamente. Você começa a perceber que a mesa tem quina, que o degrau da escada é muito alto, o mundo fica todo errado. Quando você tem, então, imagina o seguinte, quando você vai para eu quero humanizar essa história, entendeu? Quando você vai, você tem que vestir alguma coisa a mais, que é uma sobrepele que você põe, né? Como é que é essa sensação? Essa sensação é muito importante a gente saber. Como é que você é tratado, como é que você é visto? Isso tem teoria, tem disciplina que cuida disso? Como é que é isso? Tem teoria, é muito embasado, né? A gente está trabalhando, a gente cuida do sagrado, né? A gente estava conversando com os colegas, a gente falando que a gente acaba cuidando do sagrado da pessoa, né? E muitas vezes a gente acaba sendo o elo. Muito bonita essa expressão. Sagrado é lindo. Né? A gente acaba sendo o elo dessa pessoa com a família, dessa pessoa com o mundo lá fora, com as suas angústias, com todo o seu sofrimento, com as suas preocupações, né? Principalmente o paciente grave, paciente que está na UTI, né? Um paciente que às vezes recebeu um diagnóstico não muito bom, né? Que sabe que vai ter uma mudança de perspectiva de vida, né? A enfermagem, ela precisa entender, né, nesse momento que ela recebe, que ela vai cuidar daquele paciente, porque a gente levanta as necessidades, vou voltar de novo nas necessidades humanas, né? Sim. Porque a gente tem as necessidades humanas básicas, e essas necessidades humanas básicas, ela vai além da questão biológica, ela vai à questão psicoespiritual. E tem todo um embasamento, né, de como a gente vai cuidar da espiritualidade desse paciente, né? É interessante a gente separar a questão da religiosidade, né? Porque é distinto, porque a gente acaba respeitando, né, a questão espiritual mesmo de cada um. As diferenças religiosas. A gente respeita as diferenças de igreja religiosas. que você frequenta, da igreja que você segue, da linha que você segue, mas todas elas têm um laço do espírito. Então você cuida do espírito e não vale para todas, não tem diferença. Uhum. Então, e é muito gratificante, né? Você ver essa família, a gente conseguir dar um suporte emocional para essa família, para esse paciente, né? Ele realmente não é a minha área de estudo, mas eu vejo o quanto que o cuidado paliativo na enfermagem ele cresceu, né? Dá mais qualidade de vida para esses pacientes,
né, de estar próximo da família desses pacientes, né, e mostrar aquilo que é possível, né. Teve um movimento, acho que já faz uns 2 anos, era uma senhora em fase terminal, ela tinha um câncer, estava em fase terminal e ela queria ir para casa, ela estava hospitalizada, ela queria ir para casa porque ela queria comemorar, acho que 50 anos de casada, né? E eu sei que teve um movimento de um grupo de um professor que eu trabalho junto, né? De um colega nosso, e eles organizaram tudo para que ela celebrasse os 50 anos de casamento, né? Então, assim, isso foi motivador para ela. Ela teve uma melhora, ela pensava só nessa questão de como que seria o casamento, de estar reunindo a família, e depois ela acabou falecendo, né? Passou um período, ela faleceu, mas o quanto isso foi importante para a família e para essa paciente em específico, né? E a gente vê que a enfermagem está promovendo muito isso, né? Aqui em Passos, ainda tenho muito orgulho vejo vários egressos, né, que eu fui professora, que o pessoal que está trabalhando muito bem em relação a essa questão da espiritualidade, a questão do cuidado paliativo, respeitando a individualidade de cada um. Então isso é muito importante. A enfermagem vai além da técnica, né, de fazer a técnica de administração de medicamentos, a técnica de cateterismo vesical, vai muito além disso. Eu acho que tem uma outra coisa que eu considero muito importante que vocês fazem, a questão que você colocou do paciente terminal, é a linha do tempo, né? Vocês têm uma perspectiva muito clara do paciente no leito ali, qual é a linha do tempo dele, né? Você tem uma visão disso, né? Você tem um poder a tua profissão te faz mexer com isso. Como é que é essa história, hein? Você sabe se o paciente pode vir, se o paciente pode não vir? Eu imagino hoje que tem os médicos tendo que decidir qual paciente vai botar no respirador, tá entendendo? O enfermeiro participando dessa conversa, vivendo aquilo ali, né? Isso é um controle sobre a vida muito delicado, né? Muito tênue, né? É uma linha é algo muito difícil, né? Mas eu vejo que essa questão do cuidado, a gente vê muito paciente que ele vai tendo as melhoras significativas, né, que vai agregando, como que eu falo, Luiz, eu acho que é algo tão delicado falar essa questão e realmente não é uma área muito, eu queria estar embasado cientificamente, não muito pelo meu achismo, não, mas sabe? Eu quero mais emocionalmente, não precisa ter muito Você já foi por um caminho muito legal, porque eu falei sobre a perspectiva da morte e você já abriu a perspectiva da vida, o paciente que está recuperando, ficou muito mais bonita a tua abordagem. É que a gente tem que sempre... Eu falo muito a questão da qualidade de vida, sabe, Luiz? A gente não tem que pensar muito na morte, a gente tem que pensar na qualidade de vida e oferecer, enquanto houver vida, tiver cuidado. Né? Enquanto há vida, há cuidado, essa pessoa precisa ser respeitada e ter sua dignidade respeitada. Né? Então eu penso muito nessa perspectiva. Essa questão de escolhas é algo que mexe muito comigo, sabe? Eu acho que toda a vida ela é importante, né? Não tem, eu vou escolher essa, eu vou escolher a outra, é mais jovem, é mais velho. Para mim toda a vida ela é importante, né? Então isso realmente me incomoda muito e me deixa muito preocupada, né? A gente sabe que a situação que a gente está vivendo hoje ela é muito grave, que essas escolhas provavelmente elas estão acontecendo, né? Graças a Deus, eu falo graças a Deus mesmo, eu nunca passei por essa escolha, né? Por essa experiência de ter que fazer alguma escolha nesse nível, porque para mim toda a vida ela é importante, né? É uma criança, é um idoso, todas as vidas são importantes, né? Então eu bato muito nessa tecla e me preocupo muito com o momento que a gente está vivendo. Eu, no meu fraco modo de entender, como diria meu avô, né? Meu fraco modo de entender, eu acho que a gente falou de políticas aqui antes, políticas no sentido política de governo, política de ação social, política de saúde. Essa é uma decisão que o erro da política joga na mão do médico. Se tivesse as condições ideais para trabalhar, se todo mundo tivesse podendo atender todo mundo,
em nenhum momento essa decisão precisa ser tomada, né? Ela é consequência de uma má gestão e da desimportância da saúde para a visão de Estado, né, que nós temos, né? Com certeza, a visão de governo que nós temos. Né? Número de profissionais reduzido, número de leitos reduzido, né? Que nem a questão, o número de respiradores extremamente reduzido, né? Então, acho que a pandemia ela vem mostrar isso, né? Que a gente precisa de política pública, a gente precisa de investimento na saúde para que esse tipo de escolha não tenha que acontecer, né? Então... E aí é muito complicado, porque você vai decidir sobre... O médico, a equipe vai decidir sobre uma pessoa, né? E por critérios éticos que se discutem, mas aquela pessoa e aquela outra pessoa também tem uma família, tem uma relação, também tem os amigos, quer dizer, todo mundo tem uma vida fora daquela linha de hospital, né? Com certeza. Isso é muito delicado. Com certeza. E isso é o que a gente está, assim, graças a Deus, a gente está numa região favorável, né? A questão do Covid, a gravidade do Covid, mas a gente sabe que grandes centros, eles estão sofrendo muito com isso, né? Por isso que realmente, né, aproveita a deixa para reforçar a questão do isolamento social, da gente ficar em casa, respeitar as medidas de prevenção, porque quanto menos pessoas contaminadas tiverem, o número de casos graves vão ser menor, né? E esse tipo de situação, a probabilidade que esse tipo de situação aconteça também será menor. Então, eu penso muito nessa perspectiva. As pessoas compreender que o remédio, hoje o que cura, né? O que cura você do Covid-19 é o teu isolamento, né? E ele não vai curar se você tiver, ele vai te dar tempo de ser socorrido, né? É uma questão as pessoas acham que vai se curar, e eu acho que aqui em Nova Resende, principalmente, costumo dizer que nós falamos para Nova Resende, cochichamos para a zona rural daqui, porque, né, pequenininha a nossa emissora, eu acho que está havendo um relaxamento, sabe? Eu acho que as máscaras são super importantes, elas tiveram um erro sistêmico, elas tiveram um erro de análise, porque as pessoas acham que colocam a máscara e viram super-heróis, e saem para a rua e querem fazer tudo. Só porque colocar máscara, você não acha que tem um problema dessa ordem aqui? Que ficou houve uma liberação, uma abertura maior do que podia ter sido feita? Eu acho que é uma questão muito delicada, sabe, Luiz? Porque a questão da máscara, ela me incomoda desde o início, sabe? Essa questão do que usar, das medidas, porque o pessoal fala muito da máscara, né? Mas eu vejo que a higienização das mãos está por terra, né? Então, a forma como está sendo disponibilizado o álcool em gel, o álcool, também às vezes me incomoda bastante, sabe? Bate pesado, não precisa ficar com pudores aqui, não. Tem que ficar contundente. Porque muitas vezes não é o álcool em gel. Você é autorizada, você é doutora nisso. Não, mas eu prefiro ser às vezes um pouco cuidadosa, às vezes, na hora de falar. Mas a questão do distanciamento social, me incomoda muito ver assim, as aglomerações, né? As pessoas às vezes estão de máscara, mas estão muito próximas uma da outra, né? Então existe também o risco de transmissão por contato, né? Porque é uma doença que a transmissão ela não é só vias aéreas por gotículas, ela também pode acontecer por contato. Então se eu não uso a máscara, por exemplo, eu espirro, coloco a mão na boca, coloco a mão, por exemplo, numa maçaneta de uma porta e logo na sequência uma outra pessoa entra em contato, põe a mão nessa maçaneta e depois coloca na boca, no nariz, porque a gente coloca a mão na boca e no nariz sem perceber. A gente vai fazendo esse movimento... Nós somos humanos, né? Uhum. E aí já teve uma forma de contágio, né? Então a questão do distanciamento ela é extremamente importante. A questão do uso de máscara, muito importante, mas aí eu faço uma ressalva. Essas máscaras, elas precisam ser higienizadas, né? Ela tem um prazo, uma mesma máscara, eu posso usar ela por até 2 horas. Depois eu tenho que trocar a máscara. E eu vejo assim, a mesma máscara, a pessoa está usando a máscara assim, achando que está dando superpoderes, né? Eu falava que no hospital a luva dava superpoderes e o avental dava superpoderes. E agora eu vejo que na rua a máscara ela dá superpoderes. E muitas vezes eu cheguei a já até às vezes fazer algumas abordagens, assim, às vezes foi um pouco até desagradável, até confesso que
No começo da pandemia eu fiquei muito irritada com a questão do uso de luvas nos estabelecimentos de saúde, o uso de avental descartável na rua. Então isso me incomodou muito porque não é a melhor forma, né? Essa questão do uso dos equipamentos de proteção individual, eles precisam ser, esses equipamentos eles precisam ser utilizados, mas utilizados de uma forma adequada, né? Isso eu bato muito nessa tecla. Por exemplo, eu não tenho que usar luva, eu não vou sair para a rua usando luva, porque já é comprovado que dentro do ambiente hospitalar, o uso de luvas, ele diminui a higienização das mãos, a frequência de higienização das mãos. Agora, imagine isso no contexto de rua, de comércio, né? Então, vou usar uma luva, vai diminuir a frequência que eu estou higienizando as mãos. A gente já está chegando perto do fim, se tiver alguma coisa que você acha importante colocar, eu gostaria que você falasse. Mas eu quero falar uma coisa antes. Eu acho que a gente tem que aprender a fazer política coletiva, tá entendendo? Tomar atitudes que levem as pessoas a refletir e mudar. Por exemplo, a gente compra coisas aqui. Nós estamos em casa, eu e Mônica, saímos agora por causa do episódio do meu pai, mas eu, por querer ficar mais longe possível, não concordo que tenha muita gente. Essas horas são mais complicadas, porque tem uma dose de emoção e a civilidade, eu costumo dizer que a falsa moral cristã passa por cima do conceito cientificista que tem que prevalecer e não tem jeito. Bom, mas eu costumo dizer o seguinte, então hoje, por exemplo, existem critérios que você pode usar, isso que eu falo que são atitudes políticas. Eu peço para alguém me trazer alguma coisa aqui em casa, essa pessoa vem me trazer alguma coisa aqui em casa, não vem nem de máscara, nem de luvas, tá entendendo? Eu não peço mais nada para essa pessoa, tá entendendo? Eu não vou comprar mais dessa pessoa, você tá entendendo? Eu sei que em tal mercado as pessoas não estão respeitando a distância, as pessoas têm que sentir de alguma forma, né? Porque existe um movimento, né? Existem as pessoas que são desinteressadas, que acham que não tem importância, existem as pessoas que são ignorantes que eu estou dizendo no sentido da ignorância da densidade, da ignorância da gravidade, tá entendendo? Existem os negacionistas, né? Acham que isso não existe, né? Isso é um negócio que não existe, que são as pessoas que atuam politicamente nesse sentido, né? E todos esses segmentos que eu falei aqui, eles são muito ruins para todos. Você percebe? Porque quando você decide uma pessoa que é autodeterminação, se eu fizer isso vai fazer mal para mim, você não concorda com essa história, mas é a decisão dele individual. Quando a decisão dele vai fazer mal para mim, Coletivo. não é só para ele, é completamente diferente. Você não acha isso? Com certeza. Né? A questão hoje de não usar máscara, de não realizar o distanciamento social, se tiver com algum sintoma gripal, tem que ficar em casa, tá distante, porque não adianta às vezes as pessoas estão com algum sintoma gripal, estão de máscara, mas estão circulando na rua, né? Então e aí? Né? O risco de transmissão, ele existe, né? Então a gente tem que pensar muito nessa questão do coletivo mesmo, porque é uma doença que não adianta só eu fazer a minha parte, o outro precisa fazer a sua parte, né? E até vou aproveitar essa brecha, Luiz, para falar a questão da enfermagem. A enfermagem é a profissão que mais está morrendo, né, da saúde. Esse era meu último, tem que falar isso, muito importante. Né? Eu até estou aqui com os dados em relação ao número de profissionais de enfermagem que já foram diagnosticados, né? Pensando que quer ver, de acordo, indica que no mínimo 90 mil profissionais de saúde foram infectados e mais de 260 enfermeiros vieram a óbito. Isso a gente pensando na questão do Conselho Internacional de Enfermagem. Isso no Brasil ou... No Brasil, já são mais de 260 profissionais de enfermagem que vieram a óbito. Não, desculpa, eu tô confundindo aqui. 50 profissionais... Perdão, mudei aqui a página. Deixa eu achar aqui. De acordo com o COFEN, com o Conselho Federal de Enfermagem, já foram 143 profissionais de enfermagem, entre auxiliares, técnicos e enfermeiros, que vieram a óbito em decorrência do Covid, né? E há mais de 16 mil casos confirmados, né? O Brasil é o lugar no mundo onde mais morreu enfermagem, mais gente da enfermagem morreu. Isso é muito preocupante. É muito preocupante.
Então, eu acho que esses dados, eles são para a gente refletir sobre essa coisa, tá entendendo? E ter uma conscientização, sabe? Eu acho uma coisa engraçada. Eu vejo a pessoa reza, vai na igreja, faz um monte de coisa, entendeu? Sabe? Aí depois, no ato seguinte dela, você entendeu? O ato que devia ser o ato cristão mais importante dela, que é cuidar do próximo, ter cuidado com o próximo, porque o ensinamento mais profundo de Jesus Cristo é amar o próximo, você tem negócio? Hã? E aí ela sai dali e não pratica isso. Você está entendendo? A gente precisa verticalizar essa discussão. A gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa usar máscara, mas tem que lavar a mão, tem que ficar no isolamento, tem que respeitar as pessoas, tem que manter distância. Essa questão é muito séria. Aqui em Nova Resende há uma construção de buraco, de coisa, sabe? Não tem lastro, sabe? Vamos atrás da informação. Quem tem informação real, como é, como não é, entendeu? É um perigo. A doença, o uso político da pandemia é um risco profundo, tá entendendo? É muito grave. Tanto ele pode ser grave do ponto de vista da omissão da informação, como da publicação da informação que não existe, tá entendendo? Por isso que eu falo que informação mata, desinformação mata, entendeu? Tem mais alguma coisa que você acha importante para falar para a gente aqui? Não, eu gostaria de agradecer o convite, acho que fiquei um pouco nervosa, mas eu acho que... Hã? Não entendi. Fiquei um pouco nervosa. Não, isso aqui é uma conversa, entendeu? É uma conversa, isso aqui é um bate-papo, entendeu? Muito obrigado por você ter vindo aqui. Parabéns pelo que você tem feito, pela tua história, né? Eu sei, da conquista, da luta, né? Da sua mãe, nessa vida toda, Dona Cleusa da Confecção. Já fez muita roupa para os meus filhos, para meus netos, né? Ela sabe, eu sou cliente, já desenhou, já fez muita coisa de bandeira, coisa para mim. Então, eu acho que a gente tem essa conversa aqui com esse objetivo, né? Muito obrigado por você ter vindo, atendido o nosso convite, né? Vim bater um papo aqui e sucesso, mais sucesso ainda, tá bom? Muito obrigada, Luizinho, obrigada. Obrigado. Abraço. Gente, chegamos ao fim aqui. Fica aí. Chegamos ao fim aqui de mais um Toró de Parpite. Hoje falamos com a Ana Angélica, que veio aqui, uma história de vida muito bonita, uma pessoa que está se preparando. Eu acho que a tese dela, que ela foi muito modesta, a tese dela já evidenciou coisas que o posterior mostrou, quer dizer, a tese dela foi do ano passado e foi completamente oportuna no momento da pandemia, quer dizer, entendeu? Quer dizer, ela teve uma percepção muito interessante, com certeza isso foi muito valorizado pela banca examinadora, mesmo, sabe, tendo sido antes, mas tem uma perspectiva aí. Ela olhou e é gente de Nova Resende, gente como a gente aqui, do mesmo jeito, sabe, das mesmas coisas, as mesmas histórias. É isso que é importante, né? São as pessoas da nossa cidade, são as pessoas que fazem as diferenças, e são as pessoas comuns, são as pessoas normais, entendeu? Por isso a gente dá voz para esse povo aqui, para essa gente nossa. Muito obrigado, até semana que vem com mais um Toró de Parpite, essa conversa semanal nossa aqui na Resende Web TV. Continue nos prestigiando com a sua audiência, com a sua atenção. E, para terminar, viva Nova Resende! Viva Nova Resende! Viva a Vila dos Cafés! Muito obrigado! Eu que agradeço.